Bandeirantes. 8h39, estamos recebendo aqui no Jornal Gente o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, que já foi presidente do tribunal, hoje integra a corte, tem muita experiência nessa área do trabalho, com várias publicações, obras, e vai falar um pouquinho conosco sobre o excesso de ações trabalhistas, o quadro hoje vivido tanto por empregado quanto por empregador, e essa realidade que mesmo com a reforma trabalhista, como já trouxemos aqui, ela não conseguiu conter. Houve uma mudança de entendimento em algumas esferas aí da justiça e o número de ações voltou a crescer. Eu disse outro dia aqui, viu, ministro, já começando a entrevista, dando bom dia para o senhor, que pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos no ano passado um número maior de ações relacionadas ao direito do trabalho do que ao direito civil, que é muito mais amplo do que o direito do trabalho, abraça muito mais temas, mas a Justiça do Trabalho enfrenta esse desafio de analisar todos esses pedidos que chegam diariamente. O senhor tem noção de quantos são hoje na Justiça do Trabalho? Seja bem-vindo mais uma vez e bom dia. Obrigado por falar conosco nessa manhã. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, que está aí em Paris. Fica o meu abraço a todos os que estão nos ouvindo também. Realmente, uma das coisas que tem surpreendido, mas não tanto, é o número crescente de ações trabalhistas, principalmente depois da sua diminuição radical com a reforma trabalhista de 2017. A reforma trabalhista procurou fazer com que o próprio processo trabalhista fosse mais responsável, ou seja, que só entrasse com a ação quem tivesse provas, quem tivesse direitos realmente desrespeitados pelos seus empregadores e não houvesse tanta aventura trabalhista, tanto empregado que ao terminar o contrato de trabalho já entrava na Justiça do Trabalho, estimulado, às vezes, por um ou outro escritório de advocacia. O que a reforma fez? Ela colocou a necessidade de comprovação daqueles que ganham mais do que 40% do teto de benefício da Previdência Social, que comprovasse a sua insuficiência econômica para poder gozar de justiça gratuita. Mas, mesmo assim, o Tribunal Superior do Trabalho acabou entendendo que deveria continuar funcionando, mesmo contra a legem, deveria continuar valendo a simples declaração de insuficiência econômica. Com isso, voltamos a ter um número muito grande de ações trabalhistas, porque, na pior das hipóteses, o trabalhador não ganha nada. Agora, o empregador vai gastar com advogado, vai gastar com ônus na justiça. Então, esse foi um fator que acabou contribuindo atualmente para esse aumento substancial de ações, quando aqueles que realmente não têm condições de ajuizar a ação trabalhista sem a gratuidade de justiça, eles já estão garantidos pela reforma. Já tem a presunção de insuficiência econômica, só que essa presunção, por decisão da minha corte, na qual eu fui vencido, acabou estabelecendo que também para todos valia a mera declaração, e isso gerou esses 4 milhões de ações trabalhistas que nós temos hoje. Ministro, que prazer estar recebendo o senhor aqui no Jornal Gente e as explicações muito importantes. É que as relações de trabalho, elas têm mudado também muito rapidamente no mundo. E hoje a gente vê muita gente ganhando o seu sustento como motoristas de aplicativos, assim como plataformas de entrega e outros. É uma pergunta muito recorrente dos nossos ouvintes. Qual que é a posição do senhor sobre esse vínculo trabalhista? Então, Sônia, na minha turma, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, é pacífico que não há relação de emprego entre motorista de Uber ou do iFood ou de outras plataformas com as respectivas plataformas. As plataformas, elas são intermediárias entre aqueles que
querem prestar o serviço, né, de transporte, por exemplo, e aqueles que precisam, os seus clientes. Agora, outras turmas do tribunal têm entendido que há vínculo empregatício e têm onerado essas empresas até o ponto de desestimular algumas a continuar operando no Brasil. O que nós temos hoje é que essa matéria acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em relação a todas essas outras modalidades contratuais, tem agora um tema específico de repercussão geral, como se diz lá no Supremo, e vai julgar, mas mandou parar todos os processos que estão em tramitação na Justiça do Trabalho. Houve uma grita geral, porque isso realmente acaba travando. O Supremo chegou até a cogitar na questão de pejotização, ou nesse caso concreto de plataformas, que não haveria competência da Justiça do Trabalho. E por que algumas decisões do Supremo foram nesse sentido? Porque a Justiça do Trabalho, ou uma parte dos juízes, é um pouco refratária ao fenômeno que é um fenômeno econômico da terceirização. Hoje nós não temos mais uma empresa com a verticalização, com todos os empregados sendo contratados diretamente. Nós temos cadeia de produção, em que cada segmento faz uma parte do serviço e entrega para o outro. Então, dentro desse quadro, se a Justiça do Trabalho pretende encaixar todos os tipos novos de contratação, todos os tipos novos de prestação de trabalho dentro da CLT, o que o Supremo está fazendo é tirar a competência nossa. E nós estaríamos aí regredindo a antes da Constituição de 1988, que foi a Constituição que diz que a competência da Justiça do Trabalho não é só de dirimir litígios entre empregados e empregadores, é entre trabalhadores, qualquer que seja o tipo de modalidade laboral, com os respectivos empregadores. Então, por isso é que nós temos esse tema aí muito candente, esperando uma solução do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, em matéria trabalhista, mais liberal, mais legalista, enquanto nós temos sido mais ativistas, criando, por decisões judiciais, novos direitos trabalhistas. O ministro Ives Gandra Martins Filho, ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, bom dia. Queria perguntar para o senhor o seguinte, sobre essa explosão de número de processos na Justiça Trabalhista, 4 milhões no ano passado, que continuam atrapalhando, é claro, o andamento mais célere da Justiça. O senhor já disse que com essa decisão que foi tomada pelo TST, muita gente resolveu retomar aquela prática de acionar a Justiça Trabalhista quando desligado, porque o não eu já tenho, quem sabe eu consigo alguma coisa. Qual é a consequência que o senhor vê na prática dessa nova posição da Justiça Trabalhista para empregadores e para o próprio funcionamento da Justiça do Trabalho? Então, Thaís, um problema que nós próprios aqui no tribunal discutimos, muitas vezes dizemos, nós somos os nossos próprios algozes. Quando nós temos hoje no TST mais de 600 mil ações, ou melhor, 600 mil recursos para julgar, ou seja, mais de 500 mil de processos, cada um aqui o tribunal tem, e cada um de nós varia entre 10 mil, 15 mil, até 20 mil processos, cada um dos ministros hoje tem como acervo. Nós somos nossos próprios algozes, porque algumas das nossas decisões, sendo mais protecionistas, sendo mais ativistas, deixando de respeitar perfeitamente as decisões do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que muitos temas, principalmente no campo da terceirização, eu repito, sejam rediscutidos,
essa verdadeira indisciplina judiciária faz com que os processos não terminem. Nós acabamos tendo que rejulgar muitas matérias e, com essa técnica do sobrestamento de processos, o que nós temos? Muitas vezes, pessoas mais idosas que teriam direito e bastava que resolvesse rápido o seu processo, acabam esperando por anos, porque até que seja definido o tema, não pode ser julgado o processo individual dessas pessoas. Então, por isso, eu hoje procuro, né, pessoalmente, a nossa turma também ser bastante legalista, aplicar estritamente a reforma trabalhista. Agora, uma boa novidade é que hoje nós teremos uma sessão plenária do Tribunal Superior do Trabalho, e nessa sessão estaremos cancelando mais de 30, em torno de 30 súmulas nossas que estavam indo contra a reforma trabalhista, que até hoje estavam aí gerando muita insegurança jurídica. Então, queria parabenizar, nesse momento, o nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Correia da Veiga, que promoveu aquilo que nós já vínhamos pedindo há muito tempo, que precisava ser feita essa limpeza das súmulas contrárias à reforma trabalhista, que vão estar sendo revogadas num estudo que foi feito, promovido por ele nesse último mês. Ministro, importante essa notícia. O senhor tem um tema dessas súmulas aí para trazer, para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, o que, por exemplo, muda com a revogação disso que acabava gerando um número grande de ações aí na Justiça do Trabalho? Então, um dos temas claros é que a reforma trabalhista ela terminou com aquilo que era algo muito excepcional, que era chamadas horas em itinere. Aqueles trabalhadores que tinham transporte fornecido pela empresa, então já é uma vantagem em relação a outros trabalhadores. Sim. Esses trabalhadores, eles acabavam também ganhando pelo tempo de deslocamento. Então, além de ter a vantagem de ter o transporte já fornecido pela empresa, era considerado como tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, recebiam até como hora extra. Era algo injusto em relação a toda a massa, a grande massa de trabalhadores que tem que pagar pelo seu transporte e o tempo de transporte não conta na jornada de trabalho. Então, havia algumas súmulas que ainda estavam vigentes, dizendo que havia direito às horas em itinere, quando depois da reforma trabalhista não há esse direito. Tudo isso aí, até horas em itinere ou outros direitos, tem que ser negociados. E havia também várias súmulas dizendo que era impossível a negociação, por exemplo, quanto a salário, determinada parcela ser dita de natureza indenizatória ou de natureza salarial, ou outras parcelas ligadas à jornada de trabalho que o tribunal dizia que não eram passíveis de negociação. A grande reforma trabalhista, o grande, vamos dizer assim, impacto que a reforma, positivo que a reforma teve, foi que os direitos trabalhistas são mais passíveis de negociação coletiva do que depender do Estado criar esse ou aquele direito. É muito dinâmica a negociação coletiva. Então, é valorizar sindicatos e empresas que elas sabem onde o sapato aperta, como que vão, num período de crise econômica, superar, às vezes reduzindo uma ou outra vantagem, mantendo emprego, garantindo emprego. Essa vamos dizer assim, o melhor universo que nós podemos ter em termos de relações trabalhistas. É o que existe no mundo, é o que é mais característico em outros países. Prestigiar a negociação coletiva, tirar o Estado de ficar dizendo tenho esse ou aquele direito, ou o juiz criando direito por decisão judicial.
Nós queremos para o Brasil segurança jurídica na área trabalhista, como queremos, eu assisti à entrevista anterior com o Paulo Rabelo, queremos também segurança em matéria tributária. Ministro, nossa, eu não preciso nem dizer que essa entrevista está mexendo aqui com a nossa audiência. Muitas perguntas a serem esclarecidas, mas o senhor está conseguindo colocar tudo para a gente de forma clara e didática, esclarecendo aí tudo. É que parte dos congressistas, essa seria a minha próxima pergunta, apoiam mudanças na chamada escala 6x1 de trabalho. Queria saber como é que o senhor avalia essa proposta. Então, tenho conversado com alguns deputados, também alguns senadores, a respeito disso. O que nós temos hoje é uma jornada de 44 horas semanais, 4 no sábado e 8 horas no resto da semana, com possibilidade de compensação esse sábado. Eu entendo que é possível eventual redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, por exemplo, mas desde que se terminem com todas as jornadas que sejam diferentes das 40 horas. Vou dar um exemplo. No setor bancário, antigamente se justificava a jornada de 6 horas porque quem estava lá na frente do caixa executivo não tinha tempo para nada, era um atrás do outro. Hoje, o trabalho bancário não justifica uma jornada diferenciada do resto dos trabalhadores brasileiros. Então, nós poderíamos sim ter uma jornada semanal menor de 40 horas, mas sem privilégio de determinadas categorias. O que eu defendo é que essas categorias, todas as categorias, negociem através de acordos e convenções coletivas qual que vai ser a jornada. Então, podemos ter jornadas menores, podemos ter jornadas maiores, por exemplo, aeronautas, quando você tem uma viagem internacional, a jornada pode ir até 14 horas, porque não tem como sair do avião. Portanto, eu sou favorável a que se reduza eventualmente para 40 horas semanais, mas que se acabem com todas as jornadas menores, deixando todas essas jornadas para negociação coletiva entre empregados, através de seus sindicatos, empresas ou sindicatos patronais. Ministro Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, queria agradecer muito a sua atenção aqui conosco, a Rádio Bandeirantes, a Band News TV. É sempre uma honra, um prazer, seja bem-vindo e até a próxima. Fico também contente, meu abraço e fiquem com Deus e saúde. Obrigada. Obrigada, ministro. São 8 horas e 56 minutos da manhã, aqui no Jornal Gente, sempre, né, além das notícias do dia, o debate sobre questões que podem aí mudar o Brasil com autoridades e especialistas. Hoje foi dia de discutir um pouquinho mais da Justiça do Trabalho. É chocante, né, Pedro, ouvir da boca do ministro do TST que os processos não terminam, que as pessoas que acionam a justiça muitas vezes morrem sem que esse processo seja concluído. Tem alguma coisa muito errada. É isso aí. Jornal Gente no ar pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e na internet também no nosso aplicativo Band Play.